Estamos aqui com duas pessoas importantes, cada uma no seu segmento, Marcos Macedo e Alan Dias. Boa. Marcos Macedo é um profissional de marketing, bastante gente conhece ele no mercado, ele é especializado em gestão de marcas. E o Alan Dias é um engenheiro especializado em estruturas de madeira engenheirada, é isso? E hoje nós vamos conversar sobre o Pitiguari Mall, que é um empreendimento que está sendo desenvolvido em Atibaia. E esse empreendimento é feito de madeira engenheirada, não é isso? Um empreendimento sustentável. Mas antes disso, eu gostaria de saber como é que andam as coisas, Marcos Macedo. Para quem não sabe, o Macedo ele foi executivo institucional, né? de empresas do mercado de comunicação. Ele pode até contar um pouquinho da história, e passou muitos anos nesse mercado de comunicação institucional, até que uma hora ele resolveu trabalhar mais para ele mesmo do que para as marcas, né? Mas é um especializado em marcas. Me conta um pouquinho da sua trajetória para quem não conhece você, apesar de que muita gente já conhece, antes de você chegar no mercado imobiliário. Como é que é esse rolê aí? Muita gente me conhece de vários mercados, porque eu já rodei, viu, cara? Minha mãe, que Deus a tenha em bom lugar, ela falava para mim: meu filho, você roda mais que égua de cigano, né? Mas antes de mais nada, Zé, obrigado por nos receber aqui. Uma honra estar com o Alan aqui. O Alan é uma referência nesse mercado de madeira engenheirada. Eu não sou muito de falar de mim, né? Não gosto muito de falar de mim, mas só para dar uma contextualização, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, eu fiz engenharia de alimentos nos Estados Unidos, e tem uma passagem interessante, porque quando eu voltei para o Brasil, naquela época, o Brasil ainda não tinha nenhum curso de engenharia de alimentos, né? A primeira turma de engenharia de alimentos estava no seu segundo ou terceiro ano na Unicamp. E aí eu fui até o Ministério da Educação para poder ver se eu conseguia o reconhecimento do meu diploma, e não consegui, porque como não tinha aqui no Brasil, eles tinham lá uma dificuldade burocrática qualquer. Eu confesso até que eu nem insisti muito, porque esse negócio de mexer com burocracia federal é um inferno. Então eu resolvi fazer GV, resolvi fazer administração, uma mudança radical de rumo. Prestei vestibular e entrei na GV. E nessa época eu trabalhava na Nestlé. A Nestlé, obviamente, me aceitou. Era o prédio antigo da Nestlé, era no finzinho ali da Consolação, e na frente tinha o CPV, que era o cursinho da GV. Então eu comecei a fazer o cursinho, entrei na GV. Meu pai era um grande entusiasta, até que meu pai tinha sido conselheiro da GV, e eu acabei fazendo GV. Enfim, e dali eu mudei a minha rota, vamos dizer. Foi a primeira grande mudança de rota, né? Saí dessa área do mercado de alimentos, eu me especializei em laticínios, né? E vim com a teoria super bacana, que no Brasil era muito avançado aí. Entrei nessa coisa na GV. Na GV eu fiz a trilha de marketing, lá você escolhe, pelo menos na nossa época a gente escolhia as trilhas, eu fiz a trilha de marketing. E aí, como eu já tinha feito faculdade antes, eu era um pouco mais velho que a minha turma lá da GV, então talvez fui um dos primeiros da turma lá a morar sozinho, porque eu também já não queria morar mais com os meus pais. E meu pai falou: cara, quer morar sozinho, não tem problema nenhum, desde que você se sustente, não tem erro nenhum. Eu falei: vamos embora. Acabei indo morar com meu primo, enfim, dali para frente trabalhei em concessionária de automóveis, trabalhei em loja de móveis, estava estudando. A GV tinha um horário meio complicado, porque era manhã e à tarde e tal. Então eu tive que me virar lá, rebolei bastante. Mas a primeira experiência interessante que conecta com essa minha a jornada de hoje é que a GV tinha lá no curso de marketing, todo ano eles faziam um tipo de um concurso que chamava Top de Marketing, né? A gente juntava um grupo da GV com grupos da ESPM, e a gente tinha que fazer um trabalho de marketing.
E aí eu fiz, naquela época, eu já tinha montado o meu primeiro negócio, que era uma corretora de seguros, e eu fiz um projeto de um cartão inteligente para os seguros. Nós estamos falando isso em 1980, 81, 82, né? 83 talvez. Então, assim, naquela época eu já pensava nessa questão do serviço, já pensava em coisas um pouquinho à frente do nosso tempo. Ganhei o prêmio Top de Marketing, e aí um tio meu, que era médico, já falecido hoje, tio Paulo Fontes, ele me chamou um dia, ele tinha um grupo de médicos e investidores, e ele falou assim para mim, pô, Marcos, esse negócio do seu top de marketing é super legal e tal, a gente tem aqui uns investidores e a gente está pensando em fazer alguns negócios, a gente queria umas ideias suas, né? E aí eu fiz um trabalho para ele elencando algumas ideias. A primeira ideia que eu levei para ele foi um cruise control. Hoje todo carro tem cruise control, né? Você põe o carro na estrada, acelera, liga lá o controle de velocidade. Mas nós estamos falando em 1985, isso não existia, né? Eu me lembro até dos antigos Landau, tinha um acelerador lá que você acelerava um pouquinho, um botão que você girava e segurava o acelerador. Ele travava o acelerador. Exatamente. E aí meu tio falou, mas como isso? Eu falei, cara, vamos lá na Unicamp, vamos na USP, a gente junta os engenheiros mecânicos lá, porque os americanos estão começando a desenvolver esse troço. Depois, a segunda ideia que eu dei para eles foi de um refrigerante diet. Não se falava em diet naquela época. E eu falei para ele, tio, porra, vai chegar uma moda aí de refrigerante diet. Eles não compraram a ideia. Para eles era um negócio muito, né, para frentex, como ele dizia. Depois eu disse para ele, no mercado imobiliário, a minha ideia é o seguinte, faz um cinema, uma sala de cinema, e constrói no entorno desse prédio de cinema várias salas de cinema. Então, eu na época chamava de um complexo cinematográfico, que nada mais é o que acontece hoje, né? Quando você vai em shopping, você tem lá 5, 6, 7 salas no mesmo complexo. E ele falava, mas Marcos, como assim você vai fazer 5 salas de cinema no mesmo local? Não vai ter gente para assistir. Eu falava, não, vai, tio, porque você põe 5 filmes diferentes, você tem público para tudo. Não, esse negócio não vai dar certo. Então. E aí, por fim, eu sugeri para ele de fazer identificação eletrônica de animais domésticos através de um chip. Começaram a sair os primeiros chips de radiofrequência e ele falou, cara, você está muito modernoso para a nossa ideia, esse troço aí não vai funcionar. E aí eles investiram, na realidade, num que é hoje um desses planos de saúde, né? Acabaram montando uma coisa que tinha tudo a ver com eles, obviamente, né? Montaram um plano de saúde. Foi uma pena, porque eles não conseguiram, o plano acabou sendo vendido, enfim, a coisa não deu certo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é eu sempre fui um cara que pensou muito na frente, né? Depois, eu acabei montando uma corretora de seguros, montei uma empresa de código de barras. Eu fui um dos primeiros caras a trazer código de barra para o Brasil. A gente acabou crescendo, né? Fomos uma empresa com um bom faturamento, fizemos um monte de besteira, fizemos meu irmão e um outro sócio que a gente tinha, o Zé, que inclusive faleceu recentemente. Nós crescemos demais e jovens, com muito dinheiro, acabamos colocando os pés pelas mãos e a gente quebrou, né? Enfrentamos uma falência grave. Então, eu aprendi os dois lados da trajetória do empresário, né? Aquele que cresce muito e ganha dinheiro e aquele que quebra. E aí tive que procurar emprego, sair para o mercado, tive a ajuda de algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida, acabei conseguindo me tornar o CEO da Warner Brothers aqui no Brasil. E aí foi quando eu tive o primeiro contato efetivo com gestão de marcas, né? Me tornei o CEO da Warner, fiquei lá alguns anos, de lá eu saí, fui para o SBT. No SBT eu me tornei o diretor de licenciamento e acabei também coordenando o grupo de marketing que tinha lá dentro, junto com as outras empresas do grupo. De lá eu saí e fui gerenciar a maior agência de licenciamentos da América Latina, chamava-se na época Exim. Dentro da Exim
eu acabei gerenciando as marcas de vários estúdios, né? Da Universal, da DreamWorks, da Nickelodeon. Então, tive uma relação muito boa, muito profunda na gestão de todas essas marcas. Abri o mercado, porque nesse segmento de licenciamento a coisa era muito concentrada nas marcas infantis. Eu acabei abrindo, peguei a conta da General Motors, fiz alguns artistas, como é o caso do Romero Brito. Então, tive uma experiência bem bacana na gestão de marcas, até que a vida me mandou um recado importantíssimo, né? Falou, cara, essa vida de executivo de multinacional, trabalhando 14, 16 horas por dia, minimamente 6 dias por semana, cobra um custo alto, né? Um preço alto, e o meu foi um infarto, né? Eu infartei, o bom e velho infarto, né? Apesar de que naquela época eu também era atleta, né? Eu fui atleta eu fiz muito tempo, fiz 2, 3 Ironmans, fiz corrida de aventura, fiz o circuito brasileiro de triatlon, eu era um cara bem preparado. Tanto é que o meu cardiologista falou, você é um infartado inusitado, você é um infartado impossível, não sei como é que você foi infartar, mas infartei. Sim. Né? Por puro estresse. E aí eu falei, cara, vamos parar com isso. Resolvi mudar de vida. E aí eu tinha essa área em Atibaia, uma área que é da família da minha esposa, na realidade. E aí resolvi ali fazer um empreendimento residencial, um loteamento. Fiquei alguns anos estudando isso, né? Depois do meu infarto eu tirei um ano, dei uma esfriada nas turbinas, fiz o curso do Secov, conversei com vários amigos e resolvi fazer esse loteamento. Quando eu fiz o loteamento, gostei da brincadeira, um negócio interessante, fiz um loteamento bem diferente do tradicional. O meu loteamento ficou pronto para ser lançado exatamente no meio da pandemia. E aí as pessoas que estavam no meu entorno diziam para mim que eu era um louco alucinado de lançar um loteamento no meio de uma pandemia, porque as pessoas não estavam saindo de casa, não ia ter como fazer reunião para poder trazer os corretores e tudo mais. E eu acabei montando, a experiência do cinema foi muito importante para mim, na época que eu trabalhei na Warner. Eu acabei montando um sistema de vendas totalmente diferente do que o mercado, na época, estava acostumado a fazer. E aquilo que era um planejamento para vender este loteamento em 16 meses, né, porque era 1 ano e 4 meses, de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 8 meses, eu acabei vendendo tudo em 90 dias, né? E, assim, recebi alguns comentários de amigos, mas se você vendeu muito rápido, você deixou dinheiro na mesa. Falei, cara, posso até ter deixado, né? Mas do primeiro dia que a gente lançou ao último dia, o último lote que foi vendido, a tabela rodou 5 vezes. Então, assim, eu vi que a demanda estava muito alta, estava muito forte, eu fui subir na tabela, né? Então, em 90 dias eu consegui subir a tabela, a gente conseguiu ter um resultado bastante expressivo, né? E aí surgiu a ideia de fazer ali na frente dessa área do loteamento, fazer um tipo de um centro comercial, né? Foi quando eu imaginei que tinha que fazer também algo muito diferente. Tem a área, eu estou fazendo agora o segundo empreendimento, que a área lá é uma área grande, um pouco mais de 1 milhão de metros. Você fala o segundo empreendimento de loteamento. Além do centro comercial. Exato. As áreas são contíguas e tem uma área na frente, uma área de quase 50 mil metros. Falei, eu vou espetar aqui um tipo de um shopping, né? Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa conhecer um pouco o que tinha ali, e aí entendi que não era uma coisa de shopping, né? Era uma coisa de mall, né? Tem uma diferença nesse troço, a gente vai falar dele, depois que o Alan falar, eu vou conversar um pouco sobre isso. E aí resolvi fazer o mall, contratamos um escritório de arquitetura, ele montou uma planta super bacana, uma planta vamos dizer assim, era um centro comercial tradicional, baseado até, bastante inspirado numa cidade americana que eu conheci, chamada Winter Garden, que é uma cidade que tem ali na Flórida, muito gostosa, uma cidadezinha pequenininha, foi durante muitos anos um entreposto comercial,
nos Estados Unidos. Fizemos a planta e quando eu fui buscar investidores, o meu sócio no loteamento se interessou e falou, não vamos fazer negócio de investidor, não, eu banco esse troço junto com você. Eu falei, cara, eu estou entrando com o terreno, tenho um pouquinho de dinheiro aqui, mas vai custar caro essa brincadeira. Ele falou, não, vamos fazer, eu banco, não sei o quê, eu tenho recursos. Eu falei, então vamos embora. Né? Só que na hora que ele viu o custo, ele falou, não, cara, está muito caro esse troço aqui. Vamos dar uma reduzida. Né? Eu falei, bom, o que você sugere? Ele falou, não, cara, eu vi que tem aí uns malls, uns centros comerciais de container. Eu falei, por coincidência, tenho um amigo que é um arquiteto, que fez o primeiro shopping de container, inclusive aqui em São Paulo, ali atrás do antigo prédio da Odebrecht, ali no Butantã. E aí eu fui lá. O cara que incorporou esse mall, que é o Luiz Galvão também, um grande amigo meu, eu fui lá, conheci, conversei bastante com ele e tal. Mas o arquiteto falou para mim, Marcos, o shopping ficou super legal, né? Chama Vila Butantã, se não me engano. Eu chamava, né? Porque agora foi desmontado. Ficou super legal, mas é um inferno trabalhar com container. Né? A estrutura do container não foi feita para ser uma loja, ou enfim, para ser usada para este objetivo. Sim. Ele tem problema de torção, tem problema de aquecimento, as paredes são corrugadas, enfim, ele tem todo tipo de problema. Ele falou, eu não acho que você deva fazer isso, sugiro para você olhar a madeira engenheirada. Eu falei, madeira engenheirada, que bicho é esse? Ele me explicou um pouco. De novo, eu sou um cara que estou sempre aberto, estou sempre olhando novidades. Fui estudar esse negócio da madeira engenheirada, fui conhecer, e, para minha surpresa, eu vi que já nos Estados Unidos, especialmente no Canadá e em vários países da Europa, principalmente na Península Norte da Europa, os caras usam muito a madeira engenheirada. Né? Tem, inclusive, legislação, o Alan vai poder falar isso, mas hoje tem até legislação na Europa já demandando, obrigando que uma parte das construções lá sejam feitas de madeira. Paralelo a esse estudo que eu estava fazendo de madeira engenheirada, eu me associei a um outro amigo meu, que é o João, e o João é hoje, para mim, um dos maiores experts na área de sustentabilidade, e ele tem um trabalho muito bacana nessa área de sustentabilidade, principalmente junto à área de infraestrutura. E aí o João acabou me levando para Portugal, onde eu fiz um curso na Nova, que é hoje talvez a universidade mais proeminente da Ponta Ibérica da Europa, em sustentabilidade. Fiz lá um curso de sustentabilidade com foco em infraestrutura, fiquei apaixonado pelo negócio. E aí, quando eu voltei, eu fui conhecer quem eram os players desse mercado. Foi assim que eu conheci o Alan. O Alan hoje é um dos donos da Timbal. A Timbal é uma das maiores ou melhores montadoras dessa área de madeira engenheirada. Ele me apresentou a Urben. A Urben foi quem nós escolhemos para ser a fornecedora da madeira. Fui visitar a Urben. Para minha satisfação, vi que a Urben é uma investida de alguns grandes grupos. Então, a turma da Natura, o pessoal do BNDESPar, tem lá mais 1 ou 2 fundos de investimentos, a antiga Eucatex, Duratex, a investidora deles. Então eu falei, se esses caras estão enfiando esse dinheiro todo numa empresa de madeira engenheirada, é porque este mercado vai decolar, não tenho dúvida nenhuma. Né? Fui perguntar para alguns amigos da área de incorporação, ninguém falou mal, né? Mas todos muito receosos de entrar na madeira engenheirada. E aí eu perguntei para um cara que eu reputo hoje, um dos caras que mais conhece incorporação imobiliária no Brasil, que é o Bira, que hoje é o CEO da Tegra. E o Bira falou para mim, meu apelido com os amigos, apesar do nome Marcos, meu apelido é Mané, né? O Bira virou para mim e falou assim, Mané, nós estamos de olho nesse troço, mas não vamos fazer agora. A gente está esperando o primeiro trouxa fazer esse troço para ver o que acontece. Falou jocosamente. Né? Eu fiquei quieto, não falei nada. Né? Aí falei, tá bom, Bira, que bacana, que bom que vocês estão olhando, então eu acho que esse troço vai decolar e tal. Pode ser, mas o momento não é esse agora e tal. E aí voltei, sentei com o meu sócio, com o Ali, e falei, Ali, cara, é madeira engenheirada. Ele falou, mas e o projeto que a gente tem? Eu falei, pois é. Aí o projeto
custo Brasil. Joga fora esse projeto, vamos fazer outro. Acabei contratando a Todescan siciliano, que é desse amigo meu que fez o shopping de containers, obviamente chamamos a Timbal, e aí juntou esse grupo, né? E hoje a gente tem, estamos finalizando agora, o shopping fica pronto agora nos próximos 2, 3 meses, acho que até o fim do ano a gente está com ele operacional. A gente tem hoje a maior estrutura comercial de madeira engenheirada da América Latina, né? Então, como diz o americano, in a nutshell, essa é a história. Mas aí eu queria que o Alan... Eu sou suspeito, acho que o Alan também é, obviamente, né? Nós somos suspeitos, porque madeira engenheirada é um negócio muito apaixonante, né? E só para dar um detalhe aqui, tem sido muito interessante, nós estamos agora na fase onde nós estamos alugando as lojas do mall, né? E a maioria dos lojistas com quem a gente conversa, a gente manda para eles o deck de apresentação. Nós contratamos uma empresa chamada Acelera Malls. Então, a Acelera Malls entra em contato, os corretores entram em contato e todos eles dão um tratamento assim, simpático, né? Tá bom, vamos analisar e tal. Nada excepcional. Quando a gente consegue fazer com que o cara visite o site, ele visite o mall, a conversa muda da água para o vinho, né? Porque na hora que você chega lá, que você vê aquela estrutura, né? Toneladas de madeira estrutural, né? Aquela coisa, a madeira tem um acabamento maravilhoso, ela é aconchegante, ela tem o visual é muito bacana, enfim. E combina muito com a região, com o local. Pois é, cara, 100% inserido ali naquela... A gente ali é todo cercado de verde, né? A gente tem a Pedra Grande como tela de fundo da gente. Nós fizemos um grande espelho d'água na frente do mall. Trouxemos o foco, a gente chama de mall porque o foco ali é lazer e entretenimento, né? Mas, enfim, é muito aconchegante, é muito gostoso, a sensação, o astral é muito bom. Então, a nossa conversão das lojas está começando a crescer à medida que a gente leva as pessoas para lá. Mas é muito interessante porque aquilo que eu achava inicialmente que ia ser um problema, porque quando você fala de madeira, você imagina que a primeira coisa que a pessoa vai falar assim, pô, mas esse troço não pega fogo, né? O Alan vai contar. E o cupim. O cupim não vai destruir. Cara, as pessoas ainda relacionam a madeira engenheirada com o pré-fabricado de madeira. E eu posso falar, a madeira engenheirada está para o pré-fabricado de madeira como a charrete que o meu pai tinha no sítio dele para um helicóptero biturbo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente diferentes, apesar de ambos serem de madeira. Entendi. Alan, me diz uma coisa. Eu ia até te perguntar, timbal tem a ver com o instrumento? Boa, porque agora que eu soube que você é músico também. Então, isso foi uma sacada que a gente teve, assim, porque timbal, além de ser o instrumento da timbalada, né, do Carlinhos Brown, um negócio bem brasileiro, tem vários bairros, assim, na Bahia, no Rio de Janeiro, que chamam timbal, né, foi uma junção de duas palavras, né, tim, de timber, que é madeira em inglês, né, não wood, é diferente de wood, né, timber é aquela madeira que a gente realmente usa para construção, né. E o wood a gente chama que é madeira da floresta, alguma coisa nesse sentido, enfim. E Bau é construção em alemão. Então a gente juntou as duas palavras Timbau, que seria Timber Construction, que é construções em madeira. Essa é novidade para mim. Essa é novidade, então. Eu achei que eu já sabia de um monte de coisa. Então. E aí, legal. Então a gente chegou com esse nome. Na verdade, o nome foi sugestão de um grande amigo meu que trabalha. O diretor da Crossland, que é o Zé Alberto, ele sugeriu esse nome e falou, pode usar esse nome, eu pensei nele, ele significa isso, fica aí de presente para você, e a gente veio com esse nome assim, bem interessante, que junta Brasil com construção em madeira, e ficou, cara, me parece bastante sonoro assim, de falar, e o pessoal gosta muito dessa junção, assim, bem interessante. Serve tanto para o Brasil quanto para o mundo todo, né? Muito bem. Então, essa é a história da Timbal. E como é que você...
para a gente saber um pouco de você também, como é que você se interessou por esse segmento da madeira engenheirada? Que provavelmente você deve ter começado a pensar em construção civil, engenharia e outras coisas, não exatamente com madeira, né? Pois é. Como é que você foi parar na história da madeira? Então, sabe que esse termo, né, madeira engenheirada, ele é até meio recente para a gente que trabalha com madeira. Acho que ele foi cunhado ali nos anos 98, 2000 e tudo mais, né? Eu comecei mesmo a trabalhar com madeira logo depois que eu me formei na faculdade de engenharia. Eu fiz Mauá, né, que é uma faculdade que eu gosto muito, tenho uma relação muito boa. Ficar lá no ABST Paulista, e saí de lá e meu primeiro emprego foi para trabalhar com decks de madeira, né? Tinha uma empresa aqui em São Paulo chamava Regata, que trabalha com barcos e tecidos. Eu fui para a área de barcos para fazer manutenção nos barcos da empresa e criar lá um departamento para fazer decks de madeira que não fossem para barcos, que fossem para piscina, para paisagismo, para varandas de apartamento. Então, lá... Tendo a experiência dos decks dos barcos. Dos decks dos barcos, com madeira teca, com madeira tratada e tal. Então, grande parte dos nossos clientes eram clientes da própria Regata, sim, que tinham barcos e falavam, eu quero fazer um deck aqui na minha varanda. Então, nessa época, hoje tem muito paisagista, decorador, que fala, vamos fazer um deck aqui na sua varanda. Mas a gente estava criando isso naquela época, né, em 98, 99. Então, a gente trazia madeira do sul e fazia esses decks nessas varandas, e isso caiu no gosto dos paisagistas aqui de São Paulo, né? Gilberto Elques, arquitetos como João Armentano, a Brunete Pracaroli, o Sig Bergamin. Então, esses eram os caras que estavam assim na vanguarda da arquitetura, e eles falavam, putz, a gente tem que fazer um deck com a Regata, porque eles têm uma empresa lá dentro de engenharia, a qual eu comandava, que faz uns decks bacanas. Cara, a gente fez muito, assim, né? Deck. A gente começou numa casa cor, assim, com o Marcelo Faisal, e dali fez um boom. E foi meu primeiro contato com a madeira foi ali. O Marcelo Faisal estudou comigo. Estou com você? Então, era no ano abaixo de mim, o Fábio, que é o irmão dele, era da minha classe, da minha turma. O Marcelo foi assim, nosso primeiro cliente. Né? Ele acreditou. Marcelo Faisal, não sei se você conhece. Conheço, claro. Grande paisagista. Grande paisagista. Conheço, sim. Figuraça. Ele é DJ. Hoje é muito engraçado. Muito gente. Ele foi nosso primeiro cliente, assim, de madeira. Ele contratou lá pra gente fazer um deck, acreditou, cara, e dali foi um boom. E o que eu fazia lá? Eu coordenava as equipes de montagem dos decks, comprava madeira, cuidava do estoque, uma coisa assim bem de engenheiro recém-formado, mas que tinha uma grande responsabilidade, né? E mesmo na própria faculdade, lá quando eu fiz, a gente tinha pouca matéria sobre madeira, né? Então, o máximo que a gente tinha contato com madeira até então era para calcular uma tesoura, uma treliça ou até uma forma de concreto, era o máximo que tinha. Então, eu comecei a ser meio que autodidata nessa área, né? Pesquisando como é que se faz cálculo de estrutura de madeira, devorando livros, normas. Não tinha internet tão forte quanto tinha hoje em dia, naquela época. Então, eu vivia em sebo, procurando livro de estruturas de madeira, para poder estudar o que os caras estavam fazendo lá fora. Então, eu achei os livros italianos, alemães, russos, americanos, e eu devorava aquilo sozinho, estudando um pouco e aplicando na minha área, né? E aí, isso mais ou menos até 2002, que durou essa meu trabalho lá na Regata, até que então que o Gil, que era o meu chefe na época, resolveu fechar o departamento, porque assim, imagina, eu gerava para a Regata um faturamento desse tamaninho perto da venda de um barco que só o barco gerava todo o meu faturamento do ano inteiro, né? Então, falou, putz, Alan, eu sei que é um trabalho legal, assim, mas a gente vai fechar o negócio do Dex, porque a gente gosta e tal, é interessante, mas para uma empresa da nossa porte é pequena. Você quer ficar com o negócio para você? Eu falei, porra, claro, eu já conheço todo mundo me conhece. Então, em 2002, eu tirei um ano só para descansar, fui morar na Itália e fiz um intercâmbio lá para
Minha família tem uma relação muito boa com a Itália, né? Minha avó é italiana, a gente tem cidadania, então eu fui morar lá em Florença para espairecer um pouco. Voltei, contratei toda a turma que trabalhava comigo lá na regata e a gente criou uma empresa de decks e pergolados que chamava Espiral Decks. Isso foi em 2003, né? E aí a coisa começou a crescer. Os paisagistas, os arquitetos que faziam decks com a gente começaram, putz, você não pode fazer aqui uma casinha na árvore, um caramanchão, um pergolado, uma casinha menor. Falei, poxa, a gente começou a fazer coisas menores em madeira que não davam tanto trabalho estrutural. E aí, cara, mais ou menos assim, em 2004, eu fui contratado por uma empresa de cálculo estrutural de madeira, que chamava Calia, na época, né? E assim, aí começou realmente, além dos decks que eu fazia, eu entrei no mundo de engenharia em madeira mesmo, né? Ainda não se falava madeira engenheirada naquela época, mesmo porque não tinham empresas no Brasil que colavam madeira, né? Essa empresa que eu fui trabalhar, que era a Calia, era ela uma das únicas empresas brasileiras que já tinham colado madeira nos anos 50, 60, com o nome de Laminarco, e os caras foram, assim, os precursores desse negócio de madeira colada no Brasil, né? Então, nos anos 50, 60, foi quando começaram a surgir as madeiras coladas. A gente não falava madeira engenheirada, falava madeira colada mesmo. E aí, ali, eu tive um grande mentor, que foi o Dr. Calia, que era um engenheirão, assim, bem experiente, né? Já estava lá nos seus 70, quase 80 anos de idade, e ele que começou o negócio aqui no Brasil. E eu tive ele como mentor, né? Então, ele me deu acesso ali às planilhas, aos cálculos, a tudo que se fazia para calcular madeira. Eu aprendi muito com ele lá. E aí, lá dentro, eu conheci o Paulinho, que hoje é meu sócio. Ele tinha trabalhado lá na Laminarco, na Calia, desde os anos 80. E, por questões do destino, realmente, o Dr. Calia veio a falecer em 2009. E a gente se viu assim, putz, cara, e agora o que a gente faz? Falei, Paulo, vamos continuar o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? A gente não continuou lá na Calia, e aí surgiu a minha primeira empresa realmente de madeira, engenheirada, mas não era o nome que a gente falava, estruturas de madeira, né? Que foi a carpinteria. Então eu juntei com o Paulo, eu como calculista, o Paulo também é engenheiro, mas ele é um cara de obra, assim, né? Então a gente falou assim, Paulinho, vamos lá, eu vou cuidar aqui dos projetos, dos cálculos, dos detalhamentos, e você cuida aí da parte de montagem das obras. Então começamos a empresa com 2 pessoas, eu, o Paulo. A gente não precisava de muito investimento, porque o nosso investimento era mais intelectual, né? E contratamos nossa primeira estagiária, que foi a Bruna. Hoje ela é uma das nossas sócias, né? Isso foi em 2010, mais ou menos aí. E, cara, e ali o negócio começou. A gente começou fazendo com a gente chama hoje de madeira serrada, que é madeira que vem da Amazônia, né? Que são as madeiras nativas brasileiras, ipê, cumaru, jatobá, piquiá, garapeira, são as madeiras comuns, assim, que a gente chama de madeira dura, né? E, ao mesmo tempo, em 2011, 2012, começou a surgir empresas de madeira engenheirada no Brasil, como a ITA e a Crosslan e a Rewood. São 3 empresas que a gente começou a trabalhar na época. Então, o pessoal chamava a gente para projetar, gerenciar as obras e fazer a montagem das estruturas. E aí a gente começou a botar essa tal da madeira engenheirada no mercado, né? Que até então a gente chamava na época de madeira colada, né? E quando a gente começou, a gente nunca ia imaginar que ia tomar a proporção que se tomou hoje, de estar no mundo inteiro construindo prédios de madeira mesmo, de 18 andares, 20 andares com madeira engenheirada, né? Isso no Brasil ainda não começou, mas lá fora é uma realidade, né? Pra você ter uma ideia, né? Hoje, quando a gente está falando aqui, mais de 1.300 prédios estão sendo construídos nos Estados Unidos de madeira engenheirada mesmo, né? Então, como é que surgiu esse negócio por aqui, que esse tal da madeira engenheirada? Mais ou menos ali nos anos 2020, que começou a ter
uma construção de madeira engenheirada aqui no Brasil mesmo, que é o edifício da chocolateria Dengo, lá na Faria Lima, no qual a gente participou da concepção do projeto, começou a se traduzir, né, um termo em inglês que era mass timber, né? E aí, lá nos Estados Unidos se chama de mass timber, na Europa se chama mass timber, e a gente, e agora? Como é que isso vai ser traduzido em português? Madeira maciça? Madeira massiva? Né? E aí surgiu o termo madeira engenheirada, né? Que é o que pegou mesmo, né? Até hoje eu tenho dificuldade de falar madeira engenheirada, porque eu venho da época que a gente falava só madeira colada, né? E aí surgiu, aí pegou madeira engenheirada. Então, dali para cá é o termo que ficou, né? E aí a minha história meio que se funde, né, com o surgimento da madeira engenheirada no Brasil, assim, da hora que a gente passou da madeira nativa, né, que a gente chamava de madeira brasileira, para as madeiras engenheiradas, que são as madeiras coladas, que elas são coladas com madeiras que não são brasileiras, né? Por isso que são as madeiras exóticas, né, que vêm da Austrália, o eucalipto, e o pinus, que vem do Canadá e dos Estados Unidos, que eles foram plantados aqui no Brasil e aí se transformam em madeira engenheirada. Então, essa é mais ou menos assim a minha trajetória na madeira. E hoje, como bem o Marcos falou, a gente, na Timbal, representa cerca de 25% a 30% de todo o mercado de madeira engenheirada do Brasil, e estamos expandindo agora para a Europa, né, com um escritório lá em Portugal, para a gente também trabalhar lá, já que o nosso negócio, nossa expertise é intelectual, né, de projetos e gerenciamento de obras. A gente não precisa ter uma fábrica lá, então a gente foi com a equipe para lá e estamos começando a trabalhar com esse material que, assim, é fascinante, né? E como é que está essa experiência do Pitiguari Mall? Porque é o primeiro empreendimento, a gente pode dizer, de grande porte, né? Uhum. Feito aqui no Brasil com essa estrutura e esse tipo de material. Eu tenho visto, inclusive, vídeos no Instagram sobre o Pitiguari Mall. Está perto de ficar pronto. O projeto arquitetônico é sensacional. De quem é o projeto arquitetônico, Marcos? Chama Todescan Siciliano, é um escritório de arquitetura aqui de São Paulo. O Marcelo e o Frank são os arquitetos, os donos lá. O Frank estudou comigo no Santa Cruz, eu fiz Santa Cruz, e foram eles que fizeram, como eu mencionei aqui, o shopping de container, e o meu contato surgiu por conta disso. Mas eles já tinham, eu até não sei, eles já tinham trabalhado. Já a gente fez uma casa para eles no interior de São Paulo, de madeira engenheirada, então, e aí eles adoraram, se apaixonaram e vieram com a ideia. E aí indicaram, foram eles que indicaram. Mas antes de falar um pouco do que está rolando lá, Zé, eu acho interessante deixar... Esse ponto que você tocou é muito importante, né? Que você, Pitiguari Mall, né? Pra você ter uma ideia, Zé, o Brasil hoje tem perto de 650 shopping centers, né, espalhados pelo Brasil. São 648, na realidade. Metade desses shoppings, 51%, estão no estado de São Paulo. Então, tem uma concentração muito grande aqui em São Paulo. E eles, basicamente, hoje são shoppings, ou a gente chama de shoppings tradicionais, né? Ou shopping especializado. O shopping tradicional é esse que todo mundo conhece, é onde você vai, shopping Morumbi, shopping Iguatemi, enfim, esses são os shoppings tradicionais. E o shopping especializado, ele meio que ele correu basicamente para dois tipos de especialização, seja o shopping de imóveis de decoração, né, seja o shopping de moda, né, que eles chamam de fashion malls e tudo mais. Para você traçar um paralelo, na década de 80, existiam alguma coisa perto de 2.500 a 2.600 shopping centers nos Estados Unidos. Hoje, não passa de 700. Ou seja, os Estados Unidos tem quase o mesmo número de shoppings que o Brasil tem, né, com quase o dobro da população. E vem caindo. As estimativas dos analistas americanos é que nos próximos 20 anos, 25 anos, vão ter lá 150 shopping centers. Né? Mas o que está acontecendo? O povo vai comprar na rua, loja de rua, é a compra pela internet. Então.
O europeu, por exemplo, não gosta de shopping. Ele tem a cultura que já é de muito tempo das lojas na rua e tal coisa. Tanto que você, nas grandes capitais, você não encontra muitos shoppings, até porque as estruturas normalmente são antigas, a parte arquitetônica e tal. Isso daí, os Estados Unidos puxaram, né, esse mercado de shoppings na década de 70, 80. A era de ouro dos shoppings americanos foi na década de 80. E essa informação que você está me dando é que vem diminuindo. Então, a cultura desse tipo de compra está mudando. Um dos grandes responsáveis, obviamente, é a compra pela internet, né? É o e-commerce. O americano hoje compra muito mais pelo e-commerce do que ele vai buscar. Né? As lojas de rua também não estão florescendo nos Estados Unidos. Né? O ano passado fecharam 6.500 lojas de rua lá. Então, o que está acontecendo é um fenômeno muito interessante, que é, à medida que vai estar diminuindo a quantidade de shopping centers nos Estados Unidos, está aumentando a quantidade de open malls e de centros comerciais menores. Não é? Por que isso? Porque hoje, quando você analisa um shopping, e eu estou fazendo esse estudo com profundidade, existe aqui no Brasil a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, eles têm bastante informação, mas eu tenho buscado N outras fontes de informação. O que está acontecendo é que você pega hoje um shopping tradicional, como a gente conhece, ele tem lá todo o mix de loja deles, todo tipo de loja, né? Roupa, acessório para casa, eletrodoméstico, enfim, por aí vai. E ele tem um food court, ele tem um centro de alimentação e ele tem alguma área de entretenimento, seja cinema, um teatro, um espaço de eventos, um kids place, uma área de jogos, né? Ele tem isso aí. Quando você analisa no médio e longo prazo o fluxo financeiro desses shoppings, obviamente você percebe as subidas e as descidas, né, em função. A economia brasileira é uma das coisas mais instáveis que a gente conhece, né? Isso aqui navegar no Brasil é uma puta aventura, né? Então, pô. É só para pessoas muito capacitadas. Muito capacitadas. Aquela velha história, né, do Tom Jobim, de que o Brasil não é para amadores, né? Então, quando você olha o fluxo, né, o resultado financeiro do shopping, você percebe que quando a economia vai muito bem, o shopping bomba, né? Principalmente em São Paulo, porque aquela história de dizer que a praia do Paulista é o shopping, né? E quando a economia deprime, o shopping cai. Agora, tem um segmento do shopping que sempre se mantém estável, que é a área de alimentação e a área de entretenimento. Né? Então, eu analisando esse troço, eu tive essa curiosidade, corri atrás, fui ver, só falei, pô, peraí, quando o shopping está indo muito bem, praça de alimentação bombando, cinema bombando, teatro bombando e loja bombando. Quando o shopping está indo muito mal, loja fechando, praça de alimentação indo super bem, cinema indo super bem, eu falei, porra, então o entretenimento, o lazer e a alimentação é definitivamente aquilo que nós vamos ser. Vamos buscar sempre. E eu, na época de Warner, na época de Universal e tudo mais, como eu trabalhei muito com cinema, eu também entendi isso. Porque quando eu entrei na Warner, para vocês terem uma ideia, a American Online tinha acabado de comprar a Warner, né? O grupo Time Warner. E uma das primeiras informações que eu recebi do comando da Warner nos Estados Unidos é de que o varejo tradicional ia acabar, porque o e-commerce estava chegando, a American Online era uma empresa totalmente de internet, e aí teve lá um executivo qualquer que decretou o fim, tanto é que eles fecharam todas as lojas da Warner. Né? A Disney manteve os Disney Stores, a Warner fechou as dela. Né? Tremenda cagada que fizeram. E aí, nessa época, a gente percebeu que o cinema, ainda que estivesse diminuindo o número de salas de cinema, ele vinha diminuindo, vinha baixando um pouquinho, as áreas de concessão, que a gente chama, né, pipoca, essas coisas que você fica lá, estavam mudando de configuração. Né? Estavam se tornando, na realidade, um pouco mais centros de entretenimento. Então, eu comecei a perceber isso e falei, o meu empreendimento aqui, na hora de conceituar, eu falei, cara, tanto é que a primeira coisa que eu falo para todo mundo, não é shopping Pitiguari, né? É o Open Mall Praça Pitiguari. E por que praça? Porque praça é onde a gente se encontra, né? Se é de Santos, se é do interior, você é de Santos também, né? Não, eu sou daqui. Ah, você é daqui?
Eu sou daqui, mas eu fui criado uma parte em Minas e uma parte em Atibaia, né? E cidade pequena é isso. A praça é onde você se encontra. Exatamente. Né? Então, por isso que a igrejinha sempre fica na praça. Fica na praça, exatamente. O coreto também. Exatamente. A igreja de um lado, o coreto do outro, a prefeitura do outro. Exatamente. Né? Então, eu falei, não, peraí. É Praça Pitiguari, que é um lugar onde a gente vai para nos encontrar, e eu vou levar para lá aquilo que é o que sobrevive no shopping sem os males da tempestade, que é a parte de alimentação e a parte de entretenimento. Então, nós conceituamos o Pitiguari num formato, você falou, né, da planta dele, ele é num formato que ele é aberto, virado para um lado. Na frente dele, nós construímos uma piscina de 900 metros quadrados. Nessa piscina, a gente colocou uma fonte de águas dançantes, que foi inspirada nas fontes que tem no Belágio, lá de Las Vegas, e no Burj Khalifa, lá de Dubai. Né? Inclusive, a gente foi buscar os mesmos fornecedores. Então, hoje a gente tem... A fonte é maravilhosa. Ela tem 1.300 programações de músicas diferentes, com luz, com laser. É muito, muito bacana. E estamos montando lá uma série de atrações, né, ao redor do empreendimento. Então, vai ter uma área para shows a céu aberto, tem uma área de eventos para a gente fazer todo tipo de evento aberto, seja feira de exposição, feira de carro antigo, uma feira de pães artesanais, enfim. Nós estamos montando um cronograma onde toda semana a gente vai ter um evento aberto. E o último piso é uma laje de 1.800 metros quadrados para eventos fechados. Casamento, aniversário, festa corporativa, enfim. Então, é um mall que foi montado com foco para as pessoas irem, se divertirem, se encontrarem, celebrarem e, ao mesmo tempo, terem entretenimento e lazer. E aí entra uma coisa muito interessante, que ao longo do meu trabalho de pesquisa e buscar isso aí, existe uma diferença interessante entre o entretenimento e o lazer. Né? O lazer é uma coisa que você busca ativamente. Então, nós estamos, por exemplo, montando lá uma área para fazer aquele arvorismo, onde tem uma tirolesa e tal. Né? Isso é lazer. Você vai lá e você pratica, você faz. Né? Nós estamos no pé da Pedra Grande, nós estamos montando uma área onde nós vamos ter uma série de eventos esportivos, de caminhada, de trekking, de fazer corrida de bicicleta e tal, lazer. E o entretenimento é aquilo que você recebe. É o show, é a fonte de águas. Então, é entretenimento e lazer. As pessoas podem ir lá, ficar o dia inteiro lá, elas vão ter o dia inteiro coisa para fazer. Aí você tem todo tipo de alimentação, é um mix de lojas, né? Tem churrascaria, pizzaria, comida árabe, comida japonesa, sorvete, café, boulangerie, o que for. Né? Então, é um centro de convivência, de lazer e de entretenimento. E aí, quando eu conheci a Madeira, eu falei, opa, além de tudo isso, a gente pode estar par e passo com a demanda do novo consumidor, porque as novas gerações, elas estão prestando muita atenção na questão da sustentabilidade, como é que você trata lixo, como é que é a questão social, né? Então, eu falei, pô, nada melhor do que a gente fazer uma estrutura que seja sustentável, né? Hoje, aquela estrutura de madeira... Você lembra dos números, Alan? Essa era a minha próxima pergunta. Boa. Eu me lembro que eu cheguei a visitar a obra e... O projeto arquitetônico parece um pássaro de asas abertas. Exato. Né? E Pitiguari, para quem não sabe, é um pássaro da região ali de Atibaia. Aliás, acho que tem no Brasil inteiro. Ele tem no Brasil inteiro, né? mas ali ele é muito forte. E o que chama atenção é que os caipiras, eu me considero um deles, né? Nasci e criei lá. Nós, caipiras de lá, dizemos que o canto do Pitiguari, ele reproduz uma música que chama as pessoas. Ele fala, você de fora vem. Por isso que e ele é um pássaro verde, amarelo, azul e branco. Né? Então... A escolha do nome e do tema veio antes do projeto arquitetônico. Veio antes do projeto arquitetônico, sem dúvida. Então, o projeto foi baseado em um pássaro verde, na verdade, abertas. Quando eu debati com os arquitetos, eu falei, é um pássaro. Né? Tanto é que a cobertura principal, a parte central do prédio,
é um pássaro com as asas abertas estilizado. É bem bonito, é bem bonito. É bem bonito. Mas lá, quantas toneladas de madeira? Vamos lá. Então, essa questão da sustentabilidade... Para Sim, ficar sim. fácil, quantos metros quadrados tem? Você lembra de cabeça? De construção, quase 8.000. De construção quase 8.000, só de madeira tem 7.000, né, metros quadrados de construção. E para construir isso, a gente tem 2 materiais, basicamente, lá. Tem pilar viga, né, que é um tipo de madeira engenheirada, e as lajes, que são de madeira maciça também, né? Então... Para quem tá assistindo, eu vou passar as imagens aqui enquanto a gente vai conversando para eles terem uma ideia do que a gente está falando. Porque o pessoal que só ouve, né, não vai ter oportunidade. Mas é bom que o pessoal que só ouve vai até lá para ver. Exatamente. Estão convidados. Mas estamos falando aí de aproximadamente 8.000 metros quadrados de área construída com estrutura de madeira. É isso? Isso. Na verdade, assim, toda a construção em madeira, ela não é 100% em madeira, né? Uma parte dela é em madeira e a outra parte, por exemplo, do shopping, tem 2 blocos de concreto, que o termo de engenharia é o núcleo rígido, que a gente fala, né? Que é onde trava a estrutura, e o resto realmente é madeira com aço e um pouquinho de concreto também. Então, é uma estrutura híbrida em que a sua maior parte é feita em madeira. Muito bem. Quem não é da área da engenharia quer saber o seguinte: quanto tempo leva para construir 8.000 metros quadrados, uma estrutura dessa? Vamos comparar a estrutura desse formato construtivo, desse padrão construtivo, com outras estruturas mais ortodoxas, mais tradicionais. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que as estruturas de madeira têm 3 etapas cruciais, né, para que ela seja realmente eficiente e que a gente tenha um resultado realmente muito satisfatório, né? Diferente de uma estrutura de concreto, que de repente você tem uma etapazinha de detalhamento, de projeto, depois você já começa a escavar e fazer a obra, a madeira tem uma etapa de projeto muito maior do que uma estrutura de concreto, porque todas as peças que vão para a obra, elas já vão prontas para serem montadas. É o que a gente chama de produção de construção off-site, né? Que é tudo fabricado, detalhado, já vai com o corte, o furo, o número da peça onde vai ser instalada na obra. Isso tudo feito dentro de um ambiente controlado, onde não chove, onde não tem interferência de intempéries e tudo mais. Então, controlado. E daí vai para a obra, e a gente não tem uma obra, na verdade, a gente tem uma montagem de uma estrutura que foi pré-fabricada. Só que para você chegar nesse estágio, obviamente, você precisa de muito mais tempo de projeto, porque a gente detalha peça por peça, cada peça tem um código, um QR Code, que o pessoal sabe onde é que vai estar lá na obra. Então, a gente tem essa etapa de projeto. Para o Pitiguari, a gente teve por volta de 6 a 7 meses de desenvolvimento de projeto mesmo, entre arquitetura, engenharia, compatibilização de projetos com as instalações e tudo mais. Para daí a gente tem uma etapa, que seria a segunda etapa, a etapa de fabricação de peças, né, que a fábrica pega todos os nossos desenhos e transforma o desenho numa peça real, né? Isso leva aí em torno de 2 a 3 meses para que eles comecem a entregar as peças na obra, né? Pra vocês terem uma ideia, nessa obra do Pitiguari foram 1.500 metros cúbicos de madeira. Traduzindo, para quem não sabe o que, são 75 caminhões, tá? Que saem da fábrica e vai para a obra. Então, para chegar o primeiro caminhão, na obra passou 6 meses de projeto e 2 meses de fabricação, quase 9 meses para iniciar a montagem. Só que aí, cara, quando começa a montar, é muito rápido. A gente chega a montar 300 metros quadrados por dia, tá? De laje, de madeira. Então, de 7.000 metros quadrados de madeira, que foram montados em 7 meses, dá quase que 1.000 metros quadrados por mês. Sendo que poderia ainda ser mais rápido e mais eficiente, né? Obviamente, de acordo com o nosso planejamento, né, com o tipo de equipamento que a gente tinha disponível na obra,
né? Primeiro a gente começou montando com guindastes e caminhões menores, mas na hora que precisou a gente colocou equipamentos maiores e o negócio realmente foi muito rápido. Vamos comparar, então, 7 meses de projeto, aproximadamente, Isso. 2 meses, aproximadamente, de confecção, de fabricação, aí vem logística e montagem, sei lá, 3, 4 meses, isso? Estamos falando, então, em 7, 10, 14, 15 meses, é isso? Exato. Vamos comparar, que eu não entendo nada de engenharia, eu entendo pouco, quase nada, mas pouco. Vamos comparar com uma estrutura tradicional de concreto, por exemplo. Exato. Qual é o tempo Olha, que costuma ter? pelos estudos que a gente fez, assim, construir com madeira ou uma estrutura pré-fabricada é de cara de 30% a 100% mais rápido do que uma estrutura tradicional, ou seja, sempre vai ser mais rápido, tá? Sendo que o 100% é o quê? Metade do tempo de uma estrutura de concreto tradicional. Sendo que também, nas estruturas tradicionais, você tem muito desperdício de material. Essa é a minha próxima pergunta. Já estou prevendo aqui. Exatamente. Duas questões, três dúvidas que as pessoas têm. Uma é valores, né? Quando eu falo valor, é preço, não é valor. No caso, é preço, que é diferente de valor de preço. O valor, nesse caso, eu enxergo como maior por tudo aquilo que você expôs em relação às tendências, de sustentabilidade, questões de marketing e tudo mais, arquitetônica, etc. Isso aí são os valores. Agora, em relação a preço, vamos comparar quanto custa, a gente fala em quê? Em metro quadrado? Quanto custa essa estrutura de madeira engenheirada em relação a uma estrutura tradicional de concreto? Boa. Assim como o concreto, a madeira também é vendida por metro cúbico, né? Não é metro quadrado. Claro que o metro cúbico é o ignorante, é claro, tem que ser metro cúbico, não é plano, não pode ser metro quadrado. Aqui depois a gente pega o metro cúbico, divide pela área e transforma em metro quadrado. Né? E aí a gente tem um custo por metro quadrado. Mas a madeira é comercializada por metro cúbico. Tá. Só que assim, veja, a discrepância entre custos, se a gente for ver o item estrutural, né, que é pilar, viga e laje, um concreto armado hoje custa R$2.000, R$1.200 o metro cúbico. A madeira custa 10, tá? Só que assim, não é isso que a gente está comparando aqui. A gente está comparando para a mesma estrutura, a velocidade, rapidez, sustentabilidade são valores intrínsecos que não são contados no metro cúbico, né? Ou seja, o valor é maior que o preço. Isso, exatamente. Mas, para responder a tua pergunta... Mas isso aí, quero que você ia falar, antes de... Desculpe te cortar, Marcos. Quero que você ia falar como é que fica o canteiro de obras. Exato. Entendeu? Porque a gente está acostumado a ver... Agora tem muita construção de padrão industrial, principalmente as de portes maiores. Mas a gente está acostumado a lembrar daquela época que o canteiro de obra, aquele monte de areia jogada no chão, esse desperdício de cimento, pedrisco que eu não sei onde foi parar. E aí você faz a conta, no final você descobre que a quantidade de desperdício, a sujeira do canteiro de obras e o desperdício acaba impactando muito no valor final da obra, né? E no tempo, em tudo, né? Porque até material humano para administrar e para operacionalizar tudo isso aí custa mais também, né? Então, assim, embora o valor do metro cúbico, o preço, aliás, do metro cúbico do concreto seja menor que o desse caso da madeira, eu acho que no final da conta, no final do projeto todo, eu acho que além do tempo e da questão do marketing e da sustentabilidade, há de fato uma economia, né? A gente pode dizer isso. Sim. Onde que eu quero chegar? Comparando material com material, a madeira é mais cara. Mas quando a gente começa a colocar nessa planilha todos os custos indiretos envolvidos na construção, como você bem falou, quantidade de pessoas para montar uma estrutura de concreto. Enquanto para o shopping, lá para o Pitiguari, eu iria precisar de 20, 30 pessoas, com a madeira a gente montou em 8 pessoas. Toda aquela estrutura na metade do tempo. Caramba! Entendeu? E isso aí, na hora que você vai colocando os valores intrínsecos, indiretos, que são relacionados à obra, né, que não está apenas aí na curva A da construção e vem o resto, no final das contas,
a diferença entre um sistema e outro, né, contando o tempo, que entregando a obra em menos tempo, você consegue monetizar o empreendimento antes do previsto, né, colocando tudo isso, o valor, né, entre os dois tipos de construção é muito pequena a diferença entre os valores, né? No Brasil ainda é um pouco mais caro construir com madeira, mas fora daqui, onde a gente tem, obviamente, mais competidores, mais projetos ao mesmo tempo, tem obras que realmente é mais barato construir em madeira do que construir no sistema tradicional. Isso sem dúvida, tá? É que a gente ainda não chegou no turning point aqui para o nosso país, né? Mas eu acredito que deve chegar em pouco tempo. Você fez essa conta, não fez, Marcos? Quando você para quem tem optou por experiência esse... de ter feito, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, Ricardo. Ele fala, a gente estudou junto na GV e desde essa época ele falava para mim. O Ricardo foi gestor de uma grande empresa da família dele de ferramentas, a Bachert. E ele falava, é muito importante quando você vai fazer um projeto, desenvolver um negócio, que você faça com quem conheça, né? Mas se você realmente quer ter sucesso, você tem que fazer com quem já fez, né? Então, eu posso dizer que sou o cara que já fiz, né? Estou fazendo, já fiz. Para dar um número para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, se você for colocar na ponta da caneta, obra por obra, a obra de madeira engenheirada vai sair perto de 15% mais cara do que a obra de alvenaria ou qualquer outra tradicional. Aí começa. O Alan colocou um ponto aqui, é o seguinte, ele constrói em metade do tempo. Se é uma obra comercial, como é o meu caso, eu começo a faturar, né, no que seria... Fazer um molde desse de alvenaria demoraria basicamente 3 anos, 2 anos e meio. Eu vou ganhar 8, 9 meses, 10 meses de faturamento. Que em fluxo de caixa, o tempo é hoje um dos melhores fatores. Exatamente. Né? Ponto importantíssimo. Segundo ponto, que ele também colocou, uma obra de alvenaria tradicional, ou enfim, as outras tecnologias, 20, 25 pessoas para fazer esse troço. Quem tem empreiteira, construtora, incorporadora, sabe o que é você gerenciar 25, 30 funcionários de obra, né, que ficam doentes, que vão colocar você no pau no final da obra por conta da legislação trabalhista que a gente tem, que vão ter problema na obra, né, porque o cara tem problema de roubo, de desvio, de desperdício, infelizmente, etc. Quanto mais material humano, mais custo e mais problema você tem. Né? Aí você tem mais que fragilidade. Ter uma puta de uma estrutura no seu back-office para controlar tudo isso. Então, quando ele fala desses custos indiretos, entre aspas, que são diretos na realidade, tudo isso pondo na conta, estes 15%, no nosso caso, chegou no final da obra, agora que está no final da obra, menos de 7%. Aí a pergunta que fica assim, porra, mas numa obra de 30 milhões de reais, 7%, porra, 2 milhões e pouco, é significativo? Sim, é significativo. Para onde vai esses 2 milhões? Eu estou fazendo uma obra que ela é 100% sustentável. Nenhum outro concorrente meu pode dizer a mesma coisa. Eu estou fazendo uma obra que está no forefront da engenharia e da arquitetura. Então, eu estou trazendo um negócio inovador, e inovação tem custo. Inovação tem preço, né? E eu estou fazendo uma obra que essa, para mim, hoje é uma das coisas mais importantes, que da maneira como eu fiz esse projeto, ele é absolutamente replicável. E aí entra num ponto que é o seguinte, todas as empresas que você vê explodindo hoje dessa nova onda da tecnologia, né? O C6 da Via, o C6 Bank, iFood, enfim, todos esses caras de tecnologia, eles têm uma linha que é o seguinte, o negócio deles precisa ser replicável, precisa ser rentável, obviamente, e ele precisa ser escalável. Senão não dá certo. Né? Ele não essa é a mentalidade startup, que, aliás, exatamente. o nosso nome é Space Start, tem a ver com isso. E eu quebrei muito a cabeça, como é que eu transformo um negócio tradicional, que é um negócio de tijolo e cimento, em replicabilidade, escalabilidade e rentabilidade. Né? E aí caiu a minha ficha que com a obra de madeira eu consigo fazer isso. E aí eu vou te dar um dado, Zé. O Brasil tem hoje aproximadamente 5.700 municípios, se não me engano. Give or take, 5.570, algo assim.
Desses, 83% dos municípios brasileiros estão abaixo de 100 mil habitantes. Os shoppings procuram trabalhar em regiões de concentração acima de 250 a 300 mil pessoas. Por isso que em 5.500 municípios você tem 650 shoppings, né? À medida que você consegue, como é o nosso caso, nós estamos ali em Atibaia. Atibaia tem 160 mil habitantes e Perdões tem 25 mil habitantes. Então, são 190 mil habitantes. Mas nós temos um fluxo turístico ali de 1,5 milhão de pessoas. Além de 8 municípios que fazem fronteira com a nossa área, que tem mais um efetivo de 300 mil moradores. Então, nós estamos falando de 450 mil moradores ali na região, com um fluxo de 1,5 milhão de turistas. A gente está assentado exatamente na divisa de Atibaia com Perdões. Este empreendimento, com este foco que eu dei, de lazer e entretenimento, ele é absolutamente único na região. Eu hoje já tenho consultas de 3 outros municípios, 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, que viram o nosso empreendimento e falaram, pô, quero montar um troço desse aqui. Quanto custa, quanto tempo leva? Olha, custa tanto e leva tanto tempo, tantos meses de fabricação. Pô, rápido assim? Rápido assim. Então, eu atendi a escalabilidade e hoje, com o grupo de pessoas que eu juntei, eu atendi a replicabilidade. E, obviamente, nós estamos fazendo um empreendimento que, pelas características de operação dele, em todas as projeções financeiras que eu tenho, ele é rentável, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, óbvio que eu estou fazendo, mas eu não tenho a menor dúvida de que as construções de madeira no Brasil vão crescer violentamente. A gente já teve até discussões nossas aqui, paralelas, de chegar no momento onde talvez a oferta de madeira engenheirada no Brasil não consiga atender a demanda. Exato. E aí vai ter que importar esse troço, ou seja, dos países vizinhos, aqui o Chile tem uma boa produção, China, enfim, Canadá. Bom, na verdade, a conta que você fez aí de 7% a mais de preço traz um valor agregado muito maior do que 7%. Exatamente. Muito maior. Quem é que pode dizer, a gente sequestrou lá quanto de carbono? Cerca de uma tonelada, né? 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. De 900 a 1.000 toneladas de carbono sequestrado. Exato. E está sequestrado na estrutura, e se algum dia a gente for reciclar o shopping, que ele é reciclável, eu não perco esse troço. Eu reciclo. Essa era outra pergunta minha. Quanto tempo uma estrutura desse tipo? Porque a gente pensa em manutenção. A gente sabe que o concreto ele tem período, né? Ele vai se decompondo. A gente sabe que a estrutura metálica também tem o seu tempo, né? Sim, tudo é meio perene nesse sentido. Qual é o tempo a comparação de tempo de manutenção de uma estrutura de madeira em relação às outras estruturas de metal, de concreto? Eu acho que nem o Marcos sabe disso, mas o shopping ele é inteiro desmontável, né? Se um dia... eu não, vamos dizer assim, eu não tinha realizado, mas mas ele é. Você pode tirar ele de lá e levar para outro lugar. Posso totalmente desmontar ele e levar para outro. Se um cara quiser comprar o teu shopping e levar para algum outro município inteiro, é perfeitamente desmontável, a gente monta ele em outro lugar. Então, é uma característica das construções pré-fabricadas interessante também, né? Ou se um dia, sei lá, quiser levantar mais 2, 3 andares, é super possível você continuar a construção de como ele está, porque você tem ali os pontos onde você pode continuar. Enfim, vamos lá. A gente estava falando... Sobre a manutenção. Sobre a manutenção, né? Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui que podem fazer, talvez, você pensar um pouco. Tem algumas construções na China, no Japão, são templos budistas, que são feitos de madeira, que tem mais de 1.400 anos, né? E eles estão lá, em pé até hoje, totalmente perfeitos. Não quer dizer que nunca sofreram manutenção. Vale salientar que é uma região que tem muito terremoto e muito furacão. Exato, né? Tem alguns prédios, né? Como eu estudo bastante isso, na época da construção, o rei lá da dinastia disse que esse prédio aqui tem que sofrer uma manutenção a cada 50 anos, né? Então,
eles, como são muito regrados, a cada 50 anos tem até uma celebração na cidade, que eles vão lá juntar os voluntários para fazer a manutenção naquele templo, naquela estrutura de madeira, ou numa ponte de madeira que antigamente passava lá os governantes, e aí fazem essa celebração e fazem a manutenção da estrutura, tá? Então, o que isso quer dizer? Que, primeiro, que assim, tendo uma manutenção que a gente chama de preventiva, né, que é diferente da manutenção corretiva, que se aconteceu alguma coisa, vazou uma torneira e de repente aconteceu uma mancha na madeira, aí é uma manutenção corretiva. Você tem que ir lá imediatamente e sanar o problema, como é em qualquer outra construção. Isso não é exatamente porque é madeira, né? Se, sei lá, aqui nesse prédio tiver um vazamento aqui, e de repente você vai ter que chamar aí um encanador para quebrar a parede e arrumar aquilo. Isso é igual, uma manutenção corretiva. Como prevenção, na madeira é muito simples. Basicamente, você tem que fazer uma aplicação de um produto que é um verniz, ou hoje em dia a gente chama de stain, um hidrorrepelente, passa na madeira de tantos em tanto tempo e você tem uma madeira perfeita durante muitos anos, tá? Como que isso está dentro da norma, né? Os produtores, os fabricantes de madeira dão 20 anos de garantia que aquela madeira não vai apodrecer, não vai dar cupim, não vai acontecer nenhum tipo de desgaste natural. Exatamente, natural, tá? Não quer dizer que no ano 21 isso vai acontecer, é porque tem um prazo lá, por lei, que tem que dar, né? Também por lei, né, pela norma de desempenho, a estrutura de madeira, ou qualquer outra estrutura, tá? Estou falando geral, tem que durar 50 anos, tá? Através de planos de manutenção, que são super simples, tá? Mas a madeira tem um segredo. A madeira, ela tem que estar coberta. Ela não pode estar tomando sol e chuva direto. Indiretamente, tudo bem, mas direto, imagina que você coloca uma estrutura de uma pérgola na tua casa, que vai subir lá uma videira, uma planta, e vai lá estar tomando sol e chuva, aquilo vai deteriorar, porque não tem água ou sol que a madeira vai resistir. Mas no caso de uma estrutura desse porte, se ela está coberta, tem cobertura, tem laje, ela está ali aparente para quem está dentro, mas de fora você vê ela protegida, é quase que você não tem um prazo determinado de duração para essa estrutura. Se ela ficar ali, mesmo sem manutenção, ela vai durar eternamente. Não é algo que você precisa... Então aí os templos chineses que não deixam mentir, entendeu? Eles estão ali, os pagodes chineses com 5, 6 andares, que já se fazia um prédio de madeira há 1000 anos atrás. Então, hoje... Eles só caíram porque teve uma guerra, aí um outro imperador foi lá e incendiou o prédio. Enfim, teoricamente não é inflamável, mas se tocar fogo né? Claro, exatamente. Inclusive, a estrutura de concreto também, se tocar fogo... A madeira engenheirada que a gente usa, ela recebe um tratamento químico anti-chama, é um retardante, ela recebe um tratamento químico anti-praga, que é para, né, expelir qualquer tipo de praga, e ela recebe um tratamento químico hidrofóbico, que é o stain. Perfeito. Então, quando a madeira ela é montada lá, quando ela se transforma no mol, ela tem toda esta proteção. E a madeira tem uma característica muito interessante que ela me contou uma vez. Quando você pega uma coluna, mas uma coluna desse tamanho aqui, uma coluna de 30 centímetros quadrados, são várias lâminas coladas e prensadas, né? Com prensas enormes. Quando ela queima, as chapas de fora queimam, carbonizam, e o próprio carvão que se materializa vira um protetor das chapas de dentro. Certo. Então, e como a cola e o elemento químico são efeitos retardantes, até em testes a gente já viu as estruturas de madeira durarem mais do que as estruturas de concreto e de aço. O aço, ele amolece, né? Ele perde a composição, e o concreto, ele evapora a água que tem dentro dele e ele esfarela. Sim. Então,
além de tudo isso, a madeira, ela é, dependendo da forma como ela é construída, ela é mais resistente que as estruturas tradicionais. E quais são os próximos passos? Eu acho que, pelo jeito, o conceito Pitiguari vai voar, né? Opa! Boa, boa. Tá virando um essa é a case, ideia, na verdade. essa é a ideia. É um case de negócio, Essa não é é a ideia. apenas, Eu tenho o empreendimento que está sendo construído lá. Se tornou um case de negócio. Sem dúvida. Eu tenho uma ideia que está se concretizando, vamos dizer assim, está se cristalizando, que é o seguinte: o Pitiguari ele veio para dar uma opção de lazer, entretenimento e de varejo de eficiência, né? Porque além das lojas, eu esqueci de falar isso, além das lojas dos restaurantes e bares, ele tem uma faixa de lojas que são lojas desse atendimento primário, né? Que é uma farmácia, um pet shop pequeno, cabeleireiro, manicure, esse tipo de coisa. Sim. São lojas menores que a gente fez. Pequenos serviços. Pequenos serviços, porque ele está no entorno, ele está no centro, onde no seu entorno tem vários empreendimentos imobiliários. 2 meus, que eu estou, né, um que já está entregue, um que nós estamos fazendo, e tem mais 8 empreendimentos ali no redor da gente. Então, a característica dele é levar este conceito que eu descrevi aqui para cidades menores, aonde você tenha focos de urbanização, que são os loteamentos e os condomínios, né? Então, eu estou conversando com um incorporador em Búzios, que está fazendo lá um empreendimento super bacana que tem em Búzios, e que existe a possibilidade de colocar um Pitiguari lá. Estou conversando com outro agora, aqui em Ribeirão, mesma coisa, ele já fez um loteamento, está fazendo o segundo, e ele tem ali na frente uma faixa de área de 15 mil metros, se não me engano, que eventualmente a gente pode colocar um Pitiguari lá. E agora, recentemente, eu recebi uma ligação, na semana passada, eu recebi a ligação de um amigo meu, o Rodrigo, dizendo que tem um prefeito, eu não vou falar o nome da cidade, mas tem um prefeito aqui pertinho de São José dos Campos que gostaria muito de ver o projeto da gente, para a gente poder levar para lá. Então, aquilo que inicialmente era a minha ideia, de eventualmente, na hora que eu tivesse com a Praça Pitiguari implantada e operando, eu ia pensar em fazer um segundo, eu estou acelerando esses passos para poder, e já estou em conversas com algumas empresas, para poder criar um fundo de investimento para poder fazer a escalabilidade, né, para escalar e reproduzir o Praça Pitiguari em outros locais aqui de São Paulo, trabalhando primeiro São Paulo, né, é o quintal da gente, é muito mais fácil você trabalhar, né, no seu quintal, para depois correr para outros lugares. Búzios foi uma exceção feliz, porque, enfim, calhou, mas a minha ideia agora é realmente trazer investidores que tenham interesse nisso. Uma coisa interessante, Zé, eu tenho viajado muito pelo interior de São Paulo, né? Não só em função dos loteamentos, que eu vira e mexe, alguém me chama para ver uma área e tudo mais, como da minha pesquisa que eu estou fazendo para o Pitiguari. E o estado de São Paulo é uma coisa absurda, o que tem de desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, sem querer entrar na política aqui, mas o que o governo atual de São Paulo está fazendo é uma coisa maravilhosa, né? Então, existe uma riqueza no interior de São Paulo que a gente aqui da cidade não vê. A gente tá eu conheço bem o interior de São Paulo, eu viajei muito por questões musicais, que é o meu hobby principal, né? Mas que um dia no passado foi profissão. Exato. E eu posso te falar que eu trabalhei aí com shows aí em todas as cidades do estado de São Paulo, praticamente. Tem uma coisa interessante, né? Quando eu fui fazer o meu loteamento, como eu contei rapidamente, eu tinha saído de um infarto, obviamente, depois que eu infartei, eu fui buscar os meus chefes, né, os donos por onde eu trabalhava, falei, gente, não quero mais, vou sair, não quero morrer por causa disso e tudo mais. Fiquei 2 anos parado, eu tinha uma graninha minha, que deu para eu manter a minha família durante esse tempo, mas não o suficiente para poder fazer o projeto que eu estava disposto a fazer.
E aí eu fui buscar sócios e pessoas que quisessem trabalhar comigo. Naquela época, eu bati na porta de 15 fundos de investimento, de todos os tipos, family offices, bancos, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participação. Recebi 15 nãos, né? E eles diziam para mim, primeiro porque eu não era do ramo, eu era um novato, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Segundo, eles queriam ficar com 90% do negócio, e eu carregava o piano e ficava com 10%. E terceiro, eles, além de investirem no meu negócio, eles queriam que eu desse para eles garantia de 100% ou mais, né? Na verdade, era sempre 140%, 150%, 200% do dinheiro que eles estavam ganhando. Então, que infelizmente essa é a cabeça... Isso aí é uma conta maluca, né? Tipo, você me dá o dobro do que eu vou te dar, eu te dou metade. Então, infelizmente, essa é a cabeça dos incorporadores seriais aqui, os grandes incorporadores. Você vai para as grandes instituições, eles pensam nisso. Por quê? Porque para ele investir num negócio de 20, 30, 40 milhões, dá o mesmo trabalho do que investir num negócio de 200, 300, 400 milhões. Sim. Então, para que eu vou perder meu tempo num negócio de 20, que vai me dar 100% de retorno, e vai ser 20%, num negócio de 200, que se me der 20% de retorno, dá o dobro do primeiro, 40% com o mesmo trabalho. Eu entendo essa lógica deles. Mas, infelizmente, essa é uma lógica que não ajuda o Brasil, né? Sim. É uma lógica que, aliás, que coloca o Brasil exatamente na situação onde nós estamos, né? Uma distensão gigante, né, entre 95% da população e os 5% mais ricos. Mas, de novo, para não entrar na questão da política, o que eu descobri? Eu descobri que quando você vai para o interior, eu conheci um cara lá em Atibaia, ele é dono de 14 padarias, né? E quando eu falei para ele que eu queria fazer um fundo com 10 pessoas investindo 3 milhões, ele falou, posso te dar o cheque agora? Então, o que a gente tem hoje é um dinheiro de pessoas que estão acostumadas a ganhar dinheiro amassando barro. É o Sim. cara que acorda às 5:30 da manhã, vai tocar o negócio dele, mete o pé na lama. O empreendedor, de fato, não a instituição, necessariamente. Não é o grande industrial, porque eu também valorizo muito o grande. Eu, já trabalhei muito para as General Motors da vida, para as Scanias da vida, para as grandes fábricas. Cara, todos eles têm o seu valor. Mas em 230 milhões de habitantes, a gente tem hoje aqui uma faixa de empresários que estão o que os bancos chamam de middle market, que são os caras que têm grana, e são os caras que, quando você vai conversar com eles sobre um investimento desse, como eu quero fazer, né? Aliás, como eu já fiz, mas que eu quero ampliar, e falar para eles o seguinte, eu estou levando lazer, entretenimento, eu estou levando uma praça de eventos, eu estou levando... eu não falei aqui, mas o nosso empreendimento tem várias linhas para a gente trabalhar junto com as escolas municipais, para ensinar sustentabilidade para essa garotada. Nós estamos montando pequenas usinas de reciclagem de plástico. Os restaurantes todos vão trabalhar com bombonas de reciclagem de alimentos para virar ração, para virar compostagem para planta, enfim. Todo o empreendimento tem uma pegada de sustentabilidade muito forte. Quando você leva isso para aquele empreendedor, para aquele empresário, né, local do interior e que tem um dinheiro legal, ele valoriza esse tipo de coisa. E ele quer, inclusive, participar, porque vai estar ali no quintal da casa dele. Ele está dá uma devolvendo sensação de pertencimento. Exato. Existe realmente um gap do ponto de vista de oportunidade de investimento para essa faixa que você está falando, para esse tipo de investidor que você está falando. O que existe hoje no Brasil é muito produto de prateleira do ponto de vista do investimento. E o que você está propondo sai desse conceito de prateleira. Você vai criar um novo produto de prateleira, na verdade, para esse gap, né? Para atender esse... Exatamente. Quando eu levo um projeto para os grandes investidores, eles ficam, que legal que você está pensando no social e tal. Mas é o seguinte, cara, eu preciso de um ROI aqui de 28%. Aí eu falo, cara, você não quer sacrificar um pouco o teu ROI? Em vez de 28%, vamos fazer 23%? E esses 5 de diferença a gente devolve um pouco para a sociedade, né? Não. Os meus acionistas não permitem isso. De novo, respeito, acho que... Mas quando a gente entra em discussões de como é que a gente vai melhorar o Brasil, como é que a gente vai mudar esse país, muito se fala da corrupção do governo, muito se fala do custo do judiciário e tal.
mas eu não vejo ninguém falando o seguinte: escuta, fundos de investimento, vamos trabalhar com taxas de retorno decentes? Né? Porque verdade. as taxas de retorno que esses caras demandam hoje são indecentes. É verdade. E como é que se consegue essas taxas indecentes? Em empreendimentos que esfolam os consumidores. Sim. Eu tenho outra visão. Né? Eu já tive do outro lado. Sim. Né? Eu fui CEO da Warner Brothers durante muito tempo, empresa faturando algumas centenas de milhões de dólares. Vi como é que esse troço funciona. Legal, bacana, dei a minha contribuição, trabalhei para isso. Mas hoje eu acho que uma das formas que eu tenho para ajudar a mudar o Brasil é mudar um pouco o conceito de empresário. E eu não estou falando para fazer aqui empreendimento que não vai dar dinheiro. Muito pelo contrário, gosto muito de dinheiro, quero muito dinheiro, né? Acho que o empresário tem que ser realmente remunerado, mas eu acho que a gente tem que devolver um pouquinho também para a sociedade, tem que devolver um pouquinho para aqueles que estão no entorno da gente. É isso. Para a gente finalizar, como é que está o time do Pitiguari? Então, Quais os Pitiguari, próximos passos? nós estamos com a obra praticamente finalizada, estamos entrando na parte de acabamentos agora, a fonte já está funcionando lá, super bacana, acho que eu até te mandei um vídeo dela. Sim, eu vou inclusive colocar nas imagens. E estamos trabalhando agora com os interessados em loja, né? Então, temos já aí uma lista grande de prospects, estamos começando a trabalhar nos contratos, nas negociações. A minha expectativa é de que agora, no final do segundo semestre, definitivamente a gente vira o ano com a Praça Pitiguari funcionando, né? Já inaugurada e operacional. Mas eu gostaria que, a partir de outubro, a gente já esteja abrindo as primeiras lojas. Perfeito? Teremos um evento de inauguração. Teremos um evento de inauguração, estamos fazendo um negócio super bacana, que é o Petit Parade. Inclusive, a gente está agora buscando financiamento para isso. O Petit Parade é uma coisa semelhante ao Cal Parade, né? Você me ajudou, tem me ajudado nisso, com o Neno, enfim, tem toda uma equipe trabalhando nesse troço, aonde nós estamos fazendo os pássaros, né? O Petit, o Pitiguari, com 1,70 m, você sabe disso melhor que eu. 1,70 m. A gente, de novo, dentro dessa onda da questão social, a ideia é que a gente chame alguns artistas renomados para pintar esses pássaros, mas também alguns desses pássaros serão pintados por artistas locais que estão tentando pôr a cabeça para fora. E por coletivos aí, né? também, e por coletivos, né? Exatamente. Tudo. Vamos espalhar esse troço. Eu já tenho conversado com as duas prefeituras, eles adoraram o projeto, a gente espalhar isso pela cidade. Eles ficam lá expostos, aí depois que a gente inaugurar, a gente recolhe as esculturas, leva lá para o mall, fazemos uma festa grande, vamos fazer um leilão, e o dinheiro arrecadado disso, uma parte dele vai para as organizações sociais que a gente vem trabalhando. Né? Quem estiver interessado em encontrar para negociar ou interesses ou curiosidades e tal sobre o Pitiguari, seja o Pitiguari Mall, seja do ponto de vista da oportunidade de ter talvez uma loja lá, Sim. operar uma loja nesse segmento de serviço, ou para replicar esse projeto em outro lugar, como é que faz? Como é que dá uma googada em Praça Pitiguari, vai achar lá o canal do Instagram, ou entra em contato comigo, tem o meu celular, 11 98272 6155, e me liga, me passa no WhatsApp. Ou procura a gente aqui que eu faço esse meio de campo. Eu ia falar isso, né? Procura vocês, eu imagino que na coisa tenha os dados de contato. Temos sim. Exatamente. Temos sim. Então, e a Santa Cruz Marketing? Quem quiser contratar a Santa Cruz Marketing, como é que anda? Mesma coisa, é só me procurar, ou procura você, você encaminha para mim. Tá certo. A agenda está cheia, mas aqui é que nem coração de mãe, a gente sempre acha porque um profissional com o teu expertise, com o teu histórico, com os teus números, muita gente quer contratar, né? Estamos disponíveis aí. Realmente estou feliz, estou com bastante projetos. Óbvio que toda essa parte da imobiliária tá bombando. Eu estou no LinkedIn, qualquer pessoa que der Marcos Macedo lá vai me achar. Entre em contato comigo. Muito bem. E a Timbal? Timbal é estruturas, né? Timbal, como é que é? Eu li, mas eu esqueci, porque eu
Eu sou disléxico, eu esqueço as coisas. Isso que confundo o nome, como letra, como palavra, como é que faz para encontrar a Timbal e para falar com você sobre projetos de madeira engenheirada? Boa. É bem simples também. A gente está em todas as mídias sociais como Timbal Estruturas. Timbal é T de tatu, I de igreja, M de Maria, B de baú, A e U no final, né? E tudo junto com estruturas. Então, LinkedIn, no Instagram, no YouTube, a gente tem um canal que fala sobre madeira e o canal chama Vamos Falar de Madeira. Que legal, que legal, que legal. Hoje Vamos seguir, hein? Vamos falar de madeira. Procura lá no YouTube, se inscreve. Exatamente. E segue. É um canal bem informativo, assim, que tem como objetivo, assim, quebrar os mitos que as pessoas têm sobre estruturas de madeira. Aliás, o Pitiguari, para a gente, vai ser um marco onde as pessoas vão poder ver na prática que é possível construir com madeira, que é um material resistente, não é frágil, a gente não está desmatando floresta, ele é durável, é um material inteligente e no final das contas, super sustentável. Então, essa é a nossa história com o Pitiguari e que se repita também nos próximos projetos. Muito bem, agradeço então a presença de vocês e um assunto super interessante, daria para a gente conversar mais horas e de repente fazemos outro assim que inaugurar o Pitiguari. Vamos fazer lá. Exatamente, vamos fazer um lá. Eu me lembro que há um tempo atrás, na época que o Boechat era vivo na Bandeirantes, né? Eles, de vez em quando, eles levavam o estúdio para a Avenida Paulista, levavam para os cantos da cidade. Vamos fazer um desse lá, cara. Tem um espaço muito legal lá. Tem uma área do Pitiguari que a gente está fazendo um aquário que fica bem de frente para a fonte. É um aquário que é uma sala VIP. Já fica reservado. Assim que a gente inaugurar, nós vamos fazer um start. Está combinado, hein? Está combinado. Teremos um SP Start Pitiguari, em Pitiguari Mall. Assim. Isso É isso aí. Se você gostou do nosso podcast e quer sugerir uma pauta, um tema, porque a gente transita por várias áreas, sempre com essa visão empreendedora, mas vai assim das artes a construção civil, investimentos, comunicação, a gente acaba abordando vários assuntos, né? Sempre com essa abordagem de business, né? E essa mentalidade de startup. Então, se você gostou do nosso podcast e quiser sugerir pautas, entre em contato com a gente, que a gente está aberto para sugestões, certo? É isso aí. Valeu. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Tchau, Zé. Valeu. Obrigado.